Olá, bom dia. Aqui estamos nós em mais um sábado, nesse Café com Bíblia, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente Carvalho, apresentado sempre aos sábados, no meio da manhã. Aqui estamos nós, naquele momento que algumas pessoas aproveitam para tomar o seu café, por ser um dia que não é um dia de trabalho normal, para alguns, para outros sim, né? Mas para muitos que trabalham de segunda a sexta, um dia com a possibilidade de levantar um pouco mais tarde. E eu quero ler aqui no Salmo de número 45, apenas o versículo primeiro. É um salmo que tem 17 versículos, mas eu quero ler o Salmo primeiro, um salmo dos filhos de Coré, que nos diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Aqui nós vemos o salmista, né? Eles conversando com Deus. E eles falam com Deus, eles conversam com Deus. E o texto nos diz que eles exortam a si mesmo à luz daquilo que aprenderam do Senhor. Na verdade, nós temos aqui nesse salmo, nós temos um culto completo. Um culto completo porque você tem aqui uma só pessoa, ou mais, os filhos de Coré, provavelmente mais de uma pessoa, ou uma família, mas uma família que se faz assim, não é? Como elas são aquelas pessoas que falam, quer dizer, que têm a palavra, é a congregação e ao mesmo tempo é o coro, porque eles são os salmistas, são eles que compõem, são eles que cantam, são eles que fazem a melodia, são eles que apresentam esse louvor a Deus. E veja que o texto ele vai nos dizer que somente o Senhor é que pode julgar o nosso íntimo. Somente Ele é aquele que pode dar a sentença acertada. Ele é o nosso juiz, mas também Ele é o nosso advogado e Ele é principalmente o nosso libertador. Então, o salmista, os salmistas aqui, os compositores, eles vão nos dizer que a nossa força, ela vem do Senhor. Quando as dúvidas surgem sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a maneira como nós devemos agir, como devemos lidar diante de determinadas situações, nós devemos recorrer a Deus, porque Ele é que tem a resposta certa. Ele é que tem a palavra acertada, nos encaminhando, nos dirigindo e nos levando a agir de maneira correta, de maneira certa. Então nós vivemos, amados, assim num mundo que está cheio de trevas. Não, o sol está brilhando, é verdade, mas está cheio de trevas porque nós lidamos com pessoas cheias de má intenções. Isso no nível pessoal que nós lidamos no dia a dia, isso no nível da sociedade, isso no nível do campo da política. Há muita mentira, há muito engodo, há muito engano, há muita falácia, muita palavra que não se cumpre, nem é para se cumprir, nem é dita no sentido de que aquilo vai se cumprir. Isso tem contaminado, inclusive, a igreja. A igreja, ela tem passado por situações assim, porque nós vemos líderes de igrejas agindo dessa forma, que não são fiéis àquilo que elas falam e àquilo que elas dizem. E a pergunta que a gente faz é essa: será que nós estamos lidando de fato com pessoas que são cristãs de verdade? E quando eu falo cristãs, eu quero dizer, será que nós estamos lidando com pessoas que passaram pela experiência da conversão, que nasceram de novo? Porque a conversão, a regeneração, ela leva o indivíduo, leva a pessoa a uma nova atitude de vida.
como Paulo diz, nos leva e nos deve levar a uma atitude que deve ser uma atitude de novidade de vida. E aonde que se encontra isso? Então, o Salmo, ele nos fala, primeiro que Deus, ele pleiteia as nossas causas. É Ele que luta por nós. Ele é o meu rei e é a Ele que eu busco, é a Ele que eu componho, como diz o salmista aqui, eu consagro e compus, né? E a minha língua é como a língua de um habilidoso escritor. Ele está falando com Deus, está compondo, está agradecendo a Deus porque Deus pleiteia a sua causa. Segundo, ele vai dizer que Deus também é a fortaleza, é a nossa fortaleza. É aquele que nos sustenta a cada dia, no dia a dia, nas nossas manhãs, na nossa tarde, na nossa noite, no nosso dia. Ele é aquele que pleiteia as nossas causas, é aquele que é a nossa fortaleza. Mas ele também é a nossa alegria. Quer dizer, nós devemos nos alegrar no Senhor. Nos alegrar porque temos um Senhor a quem recorrer. Isso é algo fundamental. Você tem suas lutas, suas dificuldades, mas você tenha certeza no seu coração de que você tem alguém a quem você pode recorrer, a quem você pode entregar seus problemas, suas causas, e ele vai dar uma solução. Então, Deus, ele é minha alegria. E aí, então, vem a pergunta, que é a pergunta para os próprios salmistas, ou para a própria pessoa, ou nós mesmos, aquela pergunta que nós fazemos. Então, se nós temos um Deus assim, que pleiteia a nossa causa, que é a nossa fortaleza, que é a nossa alegria, então por que a gente se perturba? Por que nos perturbamos? Por que ficamos aflitos, angustiados, sabendo que há um Deus que está lutando por nós, pleiteando por nós, guerreando as nossas guerras, defendendo as nossas causas? Então, devemos repensar a nossa vida e considerar: nós temos um Deus que está do nosso lado, por isso nós não podemos desanimar. Então, meu amado, minha amada, nessa manhã de sábado, eu quero deixar com você essa palavra: não desanime. Não fique aí desanimado, sem alegria, sem convicção, sem certeza. Lembre-se de que você tem um Deus, e um Deus que está perto, e um Deus que pleiteia, e um Deus que é a nossa fortaleza. Confie nisso, confie nessa palavra, confie naquilo que diz a Escritura, e Deus há de te dar resposta para todas as suas angústias e inquietações. Um grande abraço, que Deus te abençoe e um bom fim de semana para você.